Sua mãe certamente ficará orgulhosa de você, como se fosse uma honra ao mérito que você recebeu na escola e ela colocou na parede para dizer que o filho dela é inteligente, que é esperto e fez questão de contar para todas as visitas que ela recebe em casa. Isso devido ao certificado da Microsoft que você receberá ao ser aprovado em um determinado exame. Olha que certificado bonito! Roger Sampaio foi aprovado com sucesso em todos os requisitos para certificado Microsoft Engenheiro de IA do Azure Associate, Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate. Esse certificado por si só, ele dá uma ideia de empoderamento, uma ideia de poderoso, né? Devido ao próprio nome da Microsoft e devido também aos nomes das tecnologias citadas. Beleza? Ou seja, traduzindo, eu sou o mais novo engenheiro certificado de inteligência artificial da Microsoft. E eu falo isso com muita empolgação e alegria porque é uma conquista recente e eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência, inclusive te motivar a fazer esse exame. Não estou sendo patrocinado pela Microsoft, mas realmente eu acredito que vale muito a pena e você vai entender o porquê. Para receber essa certificação, você precisa ser aprovado no exame AI-102. Existe apenas esse único pré-requisito. Uma vez aprovado nesse exame em específico, AI-102, você automaticamente recebe essa certificação. É importante ressaltar que essa certificação é de nível intermediário para avançado. Hoje, atualmente, a Microsoft trabalha com 3 níveis de certificação. Nós temos Fundamentos, 1 estrela, Associate, 2 estrelas e Expert, 3 estrelas. A Fundamentos, conforme o próprio nome sugere, são provas que cobrem conceitos mais elementares e básicos de tecnologias. Embora também tenha uma parte prática. A Associate seria um nível intermediário para avançado e a Expert nível avançado. Se você está começando agora no mundo de inteligência artificial, inclusive no mundo da Microsoft, eu recomendo você começar com a Fundamentos. Inclusive existe uma certificação de inteligência artificial fundamental que a Microsoft oferece, chamado AI-900, né? Você faz o exame AI-900, aí você depois pode ir tranquilamente para essa aqui, né? Embora não exista esse pré-requisito, né, dessa prova aqui, ou seja, você não precisa fazer AI-900 para ir para AI-102, eu recomendo, beleza? Porque uma vez feita a AI-900, você vai ficar mais... ver como é que as questões são cobradas na prova, vai ficar um pouco mais expert. Aí você pode fazer essa aqui, beleza? Meus guerreiros, aqui está a página oficial da certificação. Todas as informações da certificação estarão aqui. Inclusive, esse link estará compartilhado na descrição desse vídeo. Conforme eu tinha dito, o nível dessa prova é intermediário. Uma vez você sendo aprovado, vai possibilitar você exercer a função engenheiro de inteligência artificial. Qual é a tecnologia envolvida? O Azure, que nada mais é do que a nuvem da Microsoft. O assunto inteligência artificial. Essa prova ela tem um período de validade. 1 ano a contar a partir da data que você foi aprovado no exame. O que significa? Significa que a cada ano você precisa renovar a prova. A renovação ela é gratuita, né? A prova não. Uma vez você é aprovado no exame, né? Você paga, faz a prova, sendo aprovado, você ganha a certificação. Para renovar, você antes desse período acabar, você precisa entrar no site da Microsoft, fazer um exame bem tranquilo, inclusive com consulta, e sendo aprovado nesse exame, você consegue a renovação, beleza? E aqui vai descrever um pouco melhor o que é essa prova, e aqui quais são os assuntos envolvidos. Basicamente, essa prova ela vai detalhar os serviços que a Microsoft oferece para a inteligência artificial.
Então, vai ter, por exemplo, serviços na área da visão computacional, na área de processamento de linguagem natural, na área da IA generativa, os agentes ChatGPT, por exemplo, e muito mais. A prova é composta por 6 tópicos, e esses tópicos eles estão aqui. Primeiro tópico, introdução aos serviços de IA do Azure, desenvolvimento de soluções de pesquisa visual computacional do Azure, soluções de processamento de linguagem natural, mineração de conhecimento, informação de documentos e IA generativa, beleza? Suponha que você é engenheiro de inteligência artificial e seja contratado por uma empresa que vende móveis. Vamos pegar, por exemplo, Star Móveis. Lá vende cama, guarda-roupa, mesa, estante, escrivaninha e por aí vai. E eles querem utilizar a inteligência artificial para alguma coisa. Eles ainda não sabem. Você, como profissional da área, que vai entender melhor a dor de cabeça deles e ver como é que você pode ajudar. E suponha que você, observando principalmente o setor financeiro, você percebe que hoje eles fazem muitas coisas manuais. E eles precisam constantemente alimentar uma planilha gigantesca com informações de pagamento, recibos de pagamento. A máquina do cartão de crédito, né, ela emite as notinhas lá, os cupomzinhos, os recibos, e depois uma pessoa lá do setor financeiro tem que inserir informação por informação numa planilha. Isso costuma levar bastante horas, né? É uma tarefa bem onerosa. Imagina, veio o primeiro recibo, eu digitei lá a data de pagamento, aliás, a data do recibo, o valor do recibo, se foi no crédito, se foi no débito, se foi parcelado, se não foi parcelado, o nome do cliente. Imagina, você digita 1, digita 2. Para cada um você leva mais ou menos, suponha uns 2 a 3 minutos. Aí você identificou que para essa situação você pode ajudar e muito. O Azure, né, a Microsoft, através do Azure, oferece uma solução exatamente para esse contexto. Qual é a solução? Informação de documento, que é um modelo, né, pré-treinado que consegue extrair informações de recibos. Você só usa o modelo. Então, através dessa prova, você vai saber, por exemplo, o que é esse modelo, como você vai implantar esse modelo, como você vai extrair essas informações do recibo e facilitar a vida do cliente. Outra situação, outra dor de cabeça que a empresa poderia ter facilmente, outro desafio a ser resolvido por você, engenheiro da IA. Suponha que essa empresa, a Star Móveis, né, ela receba muitas mensagens por meio de vários canais, através das redes sociais, incluindo também o WhatsApp. Vamos pensar no WhatsApp, né? Então as pessoas constantemente estão mandando mensagem para saber o preço do produto, se tem em pronta entrega, se não tem, quais as características do produto, ainda que o site forneça algumas informações para ela. Mas elas querem saber o tempo todo, né? Ah, eu comprei um produto, eu quero cancelar, como é que funciona o cancelamento, como é que funciona. Ah, eu comprei, quando é que vai chegar? Quais são as formas de pagamento, o produto que eu quero a estante tem na cor branca, não tem? Então, não tem essas perguntas que a gente tem, né, quando é consumidor a respeito de um produto, seja querendo saber do prazo, da forma de pagamento, das características do produto que a gente está comprando. Hoje, a Star Móveis tem a área de telemarketing, né? Aliás, a área de atendimento ao cliente que faz isso, né? Que é outra pessoa lá do outro lado que vai responder tudo isso que o cliente precisa. Só que suponha que seja muitas mensagens por dia. Acaba que a área, né, fica bastante sobrecarregada. A área de atendimento ao cliente, ela não dá conta. Ao invés de... Então, você não poderia, para esse contexto, criar um agente, né, um robozinho que vai recepcionar as pessoas lá no WhatsApp e os problemas mais comuns, né, as dúvidas mais comuns, ele vai conseguir responder, né? Então ele consegue responder, por exemplo, como é que funciona o pagamento, como é que funciona o cancelamento, eu comprei o produto, quando é que vai chegar,
quais as características do produto que eu comprei. Então essas coisas mais elementares, né, o próprio chat já interagia com a pessoa. E detalhe, a pessoa não precisa a forma de interação é como se fosse um ser humano que estivesse lá do outro lado. Não é aquele chatzinho que a gente conhece à moda antiga. Ah, digite 1 para pagamento, digite 2 para cancelamento. Aí você digita 3, o chat fala, ah, eu não sei o que você quis dizer. Ao invés de você falar, digitar 1, 2, você fala, ah, eu quero cancelar uma compra. Literalmente, né? Como se estivesse falando com uma pessoa. Então é um chat inteligente que consegue entender você como se fosse um ser humano e ainda consegue resolver todas essas dúvidas mais gerais, né? Aí se for algo muito em específico, aí ele poderia passar para o atendimento do cliente. Olha só, se você fizer esse exame, você já tem capacidade para resolver esse problema através dos agentes, né? Outra aplicação que poderia ser desenvolvida também para Móveis que facilitaria a vida dela. Daria um plusinho a mais, colocaria ela, subiria certamente o nível dela na visão dos clientes, seria o reconhecimento de produtos através de imagem. Suponha que o cliente chegue lá com um celular e ele vai apontar a câmera para um determinado móvel. Antes que venha o vendedor e fale todas as informações daquele imóvel, ele mesmo já obteria ao executar essa ação, né? Então, apontaria a câmera ali para o sofá e traria que sofá é aquele, o preço, inclusive, e ainda produtos semelhantes. Isso com certeza otimizaria o tempo, inclusive, dos vendedores, né? Um vendedor seria só um plus ali para ajudar melhor o cliente. Mas se o cliente não quisesse, por exemplo, a ajuda do próprio vendedor, ele mesmo apontaria, né? E já teria as informações desse produto, né? Isso poderia ser feito, né? Através dos serviços que a Azure oferece na área de visão computacional. Se você ser aprovado nesse exame, se dedicar e realmente conseguir a aprovação, você teria sim a capacidade de criar essa aplicação. Olha só, eu citei 3 aplicações, né, para resolver basicamente uma série de problemas que a Star Móveis enfrenta. Não porque ela é uma empresa ruim, não é uma empresa moderna, mas sim porque a IA, ela é muito versátil. Eu poderia ficar com vocês aqui horas e horas falando de possíveis aplicações da IA, porque a IA realmente é isso, né? Ela possibilita o desenvolvimento de muitas coisas. Por isso que eu sempre falo no início dos meus vídeos, mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial, porque de fato é isso, meu guerreiro. Agora vamos focar no conteúdo dessa prova, porque se deixar, ó, tem assunto para dar e vender aqui. Retornando aqui à página do exame, como você se prepara para essa prova? Existem 2 possibilidades. Ou através de um curso pago, ou através de um curso gratuito oferecido pela própria Microsoft. O curso pago, existem algumas escolas credenciadas pela Microsoft que fornecem esse tipo de preparação. E também para outros exames da Microsoft, né? São escolas credenciadas. Ou então através do Microsoft Learning, né? Quando você vem aqui, por exemplo, né, preparar-se para o exame, aqui tem um curso inteiro, né? Com todos os tópicos que são cobrados na prova. Eu, particularmente, uso o Microsoft Learning. Eu gosto muito, ó. Tem todos os módulos bonitinhos. Quando você clica no módulo, tem tanto a parte teórica, beleza? Como a parte, ó, dos exercícios. Aqui, ó, por exemplo, o início, o que é inteligência artificial, ele falando. Quais são as áreas da IA, né? A gente vem aqui avançar, tudo bonitinho pra você, né? Eu particularmente gosto muito, eu acredito que o material esteja bem preparado. Todas as certificações que eu tirei da Microsoft foram usando apenas Microsoft Learning, ou seja, o próprio material da Microsoft, beleza? E ainda tem, olha só, tanta coisa. Ainda tem um exercício para você fazer, né? Um exercício usando o próprio portal do Microsoft Learning.
Lembrando que você precisa ter uma assinatura do Azure ativa. Caso você não tenha, você precisa criar. E depois a avaliação do módulo, que nada mais é do que um simulado, né? Um simulado com os assuntos cobrados naquele tópico, beleza? Voltar aqui. Então, depois de ter feito todo o curso disponibilizado pela própria Microsoft, através do Microsoft Learn, ela oferece ainda um simulado para você, né? Que é uma avaliação prática. Eu particularmente gosto bastante. Isso aqui são questões reais para você ver como é que o exame vai cobrar de você, beleza? E ainda você pode complementar os seus estudos através de outros simulados, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer. Eu gosto de ir pelo Microsoft Learning, depois eu faço o simulado da Microsoft e depois simulados extras. Porque eu acredito que os simulados aqui, né, é a parte mais importante. Você precisa, obviamente, você precisa estudar a parte teórica, mas você precisa fazer questão, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer muitas questões, muitas mesmo, mais de 300, 400. E eu recomendo também você fazer bastante questões, né? É como se fosse o concurso, né? Por meio dos simulados, você consegue saber como as questões são cobradas, você consegue identificar os pontos que você precisa melhorar, ou seja, os seus erros, os seus pontos fracos, seus pontos fortes, como as questões são apresentadas, como as questões, né? Se é verdadeiro, se é falso, se é ou por outros meios, beleza? Eu particularmente enfatizo novamente, gosto bastante de fazer simulado. Eu já tive experiência de uma vez fazer a parte teórica inteira e fazer poucas questões no simulado, e por causa de 3 décimos eu fui reprovado. Eu tirei 6,7 na primeira tentativa, já na segunda eu tenho que melhorar e fazer bastante questão. Aí eu tirei 8,4, pra vocês terem ideia, beleza? Para essa prova em si, eu usei um simulado da Udemy, gostei bastante, tinha mais de 300 questões, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi ele. Olha, usei esse simulado aqui, inclusive o link dele vai estar disponível na descrição do vídeo também. Azure AI Engineer Associate AI 102, né? Pratt Tech 2025, oferecido pelo Nahid, né? Nahid. Beleza? Aí, ó, são 6 simulados e cada simulado tem 62 perguntas. E o legal desses simulados, além da correção, obviamente, são questões comentadas. Ele comenta o porquê cada item tá certo ou o porquê cada item tá errado. Eu particularmente gostei bastante. Nem que cheguei a fazer todos os simulados, eu fiz 2 simulados apenas, né? E já consegui o êxito na prova, pra vocês terem ideia como é o nível dos simulados. Em geral, os simulados eles são mais difíceis do que na prova, e que bom que seja assim, né? Vamos dizer que o simulado é o treino, né? Então o treino precisa ser mais intenso, para na prova você ficar mais tranquilo, mais relaxado, né? É como se você estivesse se preparando para um grande jogo, né? Então você, no treino você vai pegar mais pesado, né? Um jogador de futebol, para chegar no dia você ficar mais tranquilo, mais leve, beleza? Voltar para cá. Meus guerreiros, e o tempo para realizar esse exame é de 100 minutos, beleza? Um ponto importante, qual é a média necessária para ser aprovado? A média necessária é 7, ou seja, você precisa acertar pelo menos 70% da prova, ou seja, é uma média elevada, como qualquer certificação da Microsoft. Então, se prepare, beleza? É difícil? Não. Mas também não é mamão com açúcar, no sentido de ser, bestinha, não. 1 horinha, 2 horinhas aqui é suficiente? Acredito que também não. Beleza? Então, realmente se prepare. Agora vamos falar sobre o preço da prova, porque não é uma prova 0800. Ela tá disponível em vários idiomas, ó, tem inglês, japonês, inclusive tem português, né? Essa prova já foi traduzida para o português. No Brasil, ela tá saindo a $99. Quando a gente converte para hoje, né? Deixa eu ver quanto tá o dólar hoje.
5,42, então se a gente colocar $99, tá saindo em torno de 536. E essa prova varia sempre $99, então depende muito da cotação do dólar no dia. Então você vai investir cerca de aproximadamente de 500 a 600 reais ali, beleza? Agora aqui entra também outro ponto interessante, né? Tem gente que diz, ah, não vou investir, é muito caro, é muito dinheiro. Aí eu te pergunto, pra você, isso é caro ou é um investimento, né? Será que realmente vale a pena você investir numa prova dessa? Eu particularmente acredito e eu vou dizer o porquê pra você. Primeiramente, credibilidade. Uma coisa é eu falar que sei trabalhar com inteligência artificial. Outra coisa é a famosa Microsoft dizer que eu sei trabalhar com inteligência artificial. Nem todo mundo conhece o Roger Sampaio, mas todo mundo certamente conhece a Microsoft, a ponto de algumas pessoas pensarem que Bill Gates inventou um computador. Então, se fosse uma empresa, fosse selecionar um profissional para trabalhar com IA, tivesse dois perfis parecidos, um não tivesse certificação e o outro tivesse a certificação, o que tivesse a certificação somente por esse critério, sem dúvida alguma, seria selecionado. Beleza? O segundo ponto, mais ofertas, né? Você se torna mais procurado. A área de IA, nos dias atuais, está bastante aquecida e falta-se encontrar profissionais capacitados. Quem realmente tem esse conhecimento está trabalhando, né? Quando você passa numa prova dessa e coloca na rede social, por exemplo, no LinkedIn, automaticamente recrutadores vão saber que você fez essa prova. Então, o próprio algoritmo do LinkedIn vai pegar o seu perfil, né? E todas as pessoas que estejam, os recrutadores que estejam procurando profissionais que trabalham com IA, o algoritmo do LinkedIn vai fazer com que o seu perfil apareça primeiro, lá nos top 1. Beleza? Pra vocês terem ideia, ó. Eu fiz a prova semana passada, num sábado, e na mesma semana, somente devido a ela, né? Obviamente, existem outros fatores, mas ela com certeza impulsiona bastante. Devido a essa prova, também já apareceram 3 propostas de trabalho para mim, né? Vou mostrar aqui para vocês o LinkedIn, ó. Vocês verem como isso aqui não é propaganda enganosa, não é coisa tabajara. Tô falando pra vocês uma coisa que eu vivo, ó. Eu fiz a prova no sábado e no próprio sábado apareceu isso aqui pra mim, ó. Dia 28 de julho, tá vendo? 28 de junho. Trabalho na Força Desejam, vaga de cientista de dados sênior no regime CLT. Apareceu essa aqui também, beleza? Olha o saláriozinho aqui, ó. 12.148 mais benefícios, CLT, viu? E apareceu essa aqui também. E detalhe, eu estou trabalhando, eu não estou avaliando oportunidades. Tá vendo o peso de uma certificação? Né? Então, o primeiro ponto, aliás, a gente já falou 2 pontos, né? A credibilidade. E o segundo ponto é maior oferta, no sentido de você ser mais demandado, mais procurado pelas empresas. E outro ponto bastante interessante também é que quando você se prepara para um exame desse nível, né, uma certificação, você automaticamente estuda uma série de coisas, serve como uma trilha de aprendizado. Suponha que eu queira aprender inteligência artificial, ao invés de ficar procurando cursos avulsos, né? Ir pra cá, vai pra lá, e estuda um pouco daqui, estuda um pouco dali. Você consolida tudo em um único consolida tudo de uma vez, né? A certificação, ela dá o passo a passo. O que você precisa estudar para saber inteligência artificial? Você precisa estudar isso, isso e isso, né? Como se fosse um mapa, um passo a passo. Isso, particularmente, eu acho interessante. Beleza? Então, para algumas pessoas é caro, para outras pessoas é um investimento. Eu particularmente considero um investimento, né? Você investe 500, 600 reais, mas em compensação, um cientista de dados sênior, né? Você conseguindo oportunidade na área de cientista de dados, no seu primeiro salário você paga isso aqui e ainda sobra dinheiro. Eu te garanto isso porque eu mesmo vivo isso, beleza? Algumas empresas oferecem voucher para você fazer certificação, outras não. Quando a empresa oferece, ótimo, estou trabalhando hoje numa empresa que oferece esse voucher. Mas também, se não oferecer, eu faço a prova de qualquer maneira. E não dependo da empresa.
Porque a minha carreira é a minha responsabilidade. Eu estou na empresa até o momento que fizer sentido para ambas as partes, para mim e para eles. No momento que não fizer mais sentido, a gente sai fora, né? A responsabilidade pelo sucesso é exatamente nossa, não é a empresa, beleza? Aí tem algumas pessoas que falam, mas uma certificação não garante que necessariamente a pessoa sabe aquilo. Concordo com você, eu conheço profissionais que são certificados e mesmo assim não sabem trabalhar com aquilo. Parece que tem um título por ter. Mas o que garante? Um diploma garante? Quantos médicos você conhece por aí que não são bons profissionais, que fazem até besteiras? Essa questão de ser bom naquilo ou não é muito pessoal, vai muito da pessoa em si, né? A gente não tem como garantir 100% que uma pessoa é boa ou não, a não ser quando a gente vê o trabalho dela de fato, por mais que ela tenha título ou não, né? Mas a certificação, sem dúvida alguma, ela dá uns pontinhos positivos ali. Eu particularmente gosto bastante e uso isso, né? Essa já é a minha sexta, sétima certificação que eu tiro, beleza? Essa prova, como qualquer outra certificação da Microsoft, pode ser feita online, né? Ou em um centro de teste habilitado pela Microsoft. É importante ressaltar que quando essa prova é feita online, ela é uma prova supervisionada, né? Ou seja, você não pode colar. Quando você vai fazer a prova, você abre o aplicativo do exame, somente pode ter ele aberto, não pode ter qualquer outro tipo de aplicativo. E você agenda com a prova. Então, no dia tal, na hora tal, vai estar uma pessoa do outro lado que vai estar olhando você fazer a prova, né? A câmera fica aberta, não pode ser ofuscada, né? O áudio também fica aberto, ao seu redor não pode ter interrupções. Antes de você fazer a prova, você tira foto da sua cara, você manda a foto da identidade, você faz um check-in, né? Uma meia hora antes. Não pode ter nada que faria com que a pessoa colasse, entende? É bem rigoroso quanto a esse ponto, como qualquer certificação da Microsoft, inclusive a fundamentos, né? É uma prova supervisionada e sem direito à consulta. Não pense, é online, tá que tá de boa, porque não. O fato dela ser online não significa que você pode colar. Aliás, se você fizer isso, você perde o seu exame, você é automaticamente reprovado. Tá aí. De maneira geral é isso, né? Então, se você pensa, já trabalha com inteligência artificial, ou você realmente quer subir muito o seu nível, quando fala em inteligência artificial, tá aí uma excelente certificação para você fazer, né? Porque isso com certeza vai favorecer você sem dúvida alguma, né? Porque, como eu disse, uma coisa é você falar que sabe trabalhar com IA, outra coisa é a Microsoft falar que você sabe trabalhar com IA. E sem contar que vai abrir muito a sua mente quando você fizer essa prova, né? Eu, particularmente, eu tô com a mente aqui a mil, né? Tô criando, inclusive, um aplicativo que eu vou lançar em breve, né? Devido aos conhecimentos também que essa prova me proporcionou, né? Então, se você deseja se tornar um engenheiro de inteligência artificial da Microsoft, não deixe de tirar essa certificação. Tá aí todo o passo a passo que você precisa. Agora é com você. No que precisar, estamos aí. Um beijo no coração e até mais. Esse é meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Sou Roger Sampaio, cientista de dados.